pregação não é para quem está bem, é para quem está de pé, mas por pouco. Para quem sorri na frente das pessoas e chora sozinho no carro. Para quem ainda ora, mas já não sabe se acredita na resposta. Para quem foi à igreja domingo, levantou as mãos na louvor e por dentro pensou: Deus, onde você está? Existe uma mentira silenciosa que circula dentro dos muros da igreja. Uma mentira bem vestida, bem intencionada, mas destruidora. Ela diz assim: você não pode não estar bem. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra. Não estar bem é falta de fé. E aí o crente aprende a esconder, aprende a performar a cura antes de vivê-la. Aprende a dizer: estou ótimo, abençoado, quando por dentro está despedaçado e vai carregando uma dor que nunca foi levada de verdade a Deus, porque tinha vergonha de chegar quebrado diante do Rei. Até quando, Senhor? Tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei minha alma angustiada, com tristeza no coração cada dia? Salmos 13, 1, 2. Isso foi Davi, o homem segundo o coração de Deus, o ungido, guerreiro, adorador, o mesmo que matou Golias, o mesmo que dançou diante da arca, o mesmo que escreveu os salmos mais belos da história. Esse homem chegou diante de Deus e disse: até quando você se esqueceu de mim? E Deus não o abandonou, não disse: que falta de fé, Davi. Deus guardou aquela oração, colocou dentro da Bíblia. Quis que todo ser humano que um dia se sentisse esquecido pudesse abrir as Escrituras e encontrar a própria dor escrita ali, e saber que não estava sozinho e que aquilo também era oração. E Deus não tem medo da sua dor. A primeira coisa que precisa ser dita hoje é esta: Deus não se assusta com o que você está sentindo. Não precisa que você chegue arrumado, não precisa das palavras certas, não precisa que você entenda tudo antes de orar. Você sabe quem chegou a Jesus gritando em público, sem compostura, sem protocolo? O cego Bartimeu. Todos mandavam ele calar a boca. A multidão religiosa achava constrangedor, mas Jesus parou. Jesus chamou, Jesus perguntou: o que você quer que eu faça para você? E Jesus, parando, mandou chamá-lo. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Marcos 10, 49. Você que hoje está gritando por dentro: Jesus está parando, ele está te chamando. Não depois que você se arrumar, não depois que você resolver. Agora, do jeito que você está, com a dor que você está, com a dúvida que você carrega, Jesus parou por você. Existe uma mulher no livro de Samuel que eu preciso que você conheça. O nome dela é Ana, ela era estéril. E naquele tempo, ser estéril não era só dor física, era humilhação pública, era vergonha, era ser chamada de amaldiçoada. E ainda tinha uma rival que esfregava na ferida todo dia. Ana, com a alma angustiada, orou ao Senhor e chorou muito. Ana falava no seu coração, os seus lábios se moviam, mas a sua voz não se ouvia. Ana
Não chegou ao templo com uma oração bonita. Ela chegou tão destruída que as palavras nem saíam. Os lábios se moviam e o som não vinha. O sacerdote Eli olhou para ela e pensou que era bêbada. A dor dela parecia loucura para quem estava de fora. Mas Deus ouvia o que Eli não conseguia ouvir, entendia o que os lábios não conseguiam dizer. E ali, naquele estado, destruída, humilhada, sem palavras, foi ali que o milagre de Ana começou. Às vezes, da oração mais poderosa que você já fez, não teve nenhuma palavra, só lágrimas. E Deus entendeu tudo. Não estar bem não é falta de fé, é ser humano. Eu preciso que você ouça isso com toda atenção. Jesus chorou. João 11:35, o versículo mais curto da Bíblia, carrega uma das revelações mais profundas sobre o coração de Deus. Lázaro tinha morrido, Maria e Marta estavam destruídas. E Jesus, que sabia que ia ressuscitar Lázaro, que tinha todo o poder do universo nas mãos, chegou ao túmulo e chorou. Jesus chorou. Disseram então os judeus: vede quanto amava. Ele não chorou por desespero, não chorou por falta de fé, chorou porque a dor humana tocava o coração de Deus. Porque ele não era um Deus distante que observava o sofrimento com indiferença. Ele entrou no sofrimento, desceu até o fundo da dor humana e ficou lá com ela. E Elias, aquele que chamou fogo do céu, que fechou os céus por 3 anos e confrontou 40, 50 profetas de Baal sozinho. Esse mesmo Elias, depois da maior vitória da sua vida, entrou em colapso, foi para debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Já basta, Senhor, tira minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Mas Deus cuidou do corpo dele primeiro, comida, água, descanso. Porque Deus entende que às vezes você não precisa de uma revelação, você precisa de colo. E Deus sabe disso melhor do que qualquer ser humano. Davi gritou de angústia e Deus chamou aquilo de salmo. Ana chorou sem palavras e Deus chamou aquilo de oração. Elias pediu para morrer e Deus chamou aquilo de cansaço, não de fraqueza. Jesus chorou no túmulo e os homens chamaram aquilo de amor. A Bíblia está cheia de pessoas que não estavam bem e Deus não as apagou. As encontrou exatamente ali, no fundo do poço, debaixo da árvore, no templo, sem palavras, na beira do túmulo. Deus tem um histórico de aparecer no lugar mais escuro da sua história. Mas quero sarar. Essa frase muda tudo. O título dessa pregação tem 2 partes. A primeira é honesta: Deus, eu não estou bem. Mas a segunda é profética: mas quero sarar. Existe uma pergunta que Jesus fez a um paralítico que ficou à beira do tanque de Betesda por 38 anos. 38 anos esperando, vendo outros serem curados com a mesma dor, no mesmo lugar. E Jesus chegou, olhou para ele e fez a pergunta mais desconcertante da história. Quando Jesus o viu deitado e soube que já estava assim há muito tempo, perguntou-lhe:
queres ser curado. João 5,6. Por que Jesus perguntou isso? Ele sabia que o homem queria ser curado, mas Jesus estava tocando em algo muito mais profundo. Estava perguntando: você ainda quer? Ou você já se acostumou com a sua dor? Porque existe algo que acontece quando a dor dura tempo demais. A gente começa a construir identidade em volta dela. A dor vira explicação para tudo. Vira desculpa para não tentar. Vira um conforto estranho, porque pelo menos a dor é conhecida. E o desconhecido da cura assusta mais do que a familiaridade do sofrimento. E logo aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e andou. João 5,9. O querer sarar não precisa ser perfeito, não precisa ser sem dúvida, não precisa ser sem medo, mas precisa ser real, porque Deus não cura a força, Ele cura quem abre a mão, Ele cura quem diz, mesmo com a voz tremendo: Senhor, eu não estou bem, mas quero sarar. A cura que Deus dá não é maquiagem, é transformação. Existe uma cura rápida que o mundo oferece, e às vezes até a religião oferece. É a cura que tampa, que distrai, que anestesia. Você chora numa vigília e sai sentindo que ficou bem, mas 3 dias depois, a dor voltou igual, porque não foi curado, foi apenas aliviado. Ele cura os que têm o coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmos 14, 3. A palavra hebraica para a cura das feridas nesse versículo é shabash, que significa envolver, ligar, tratar com cuidado, como um médico trata uma fratura. Não é um tapa nas costas e vai com Deus. É um processo. É mão sobre a ferida. É presença enquanto dói. É tempo. Deus não tem pressa com a sua cura. Ele tem comprometimento. E há uma diferença enorme entre os dois: pressa. Quer que você sare depressa para que pare de incomodar. Comprometimento fica enquanto for necessário, mesmo que demore, mesmo que você regresse antes de avançar. Você não vai sarar em um dia, mas você pode começar a sarar hoje, e isso já é suficiente para Deus trabalhar. O que fazer quando você não está bem? Seja honesto com Deus antes de qualquer pessoa. Ele já sabe de tudo. Mas tem algo que acontece quando você abre a boca e fala. Honestidade diante de Deus não te diminui, te liberta. Não se isole. A depressão quer solidão. O inimigo trabalha no isolamento. Encontre uma pessoa, uma em quem confie e diga: não estou bem. Só essas 3 palavras já quebram a fortaleza do segredo. Não meça sua fé pela sua emoção. Fé não é sentimento. Fé é decisão. Você pode estar destruído e ainda assim dar um passo em direção a Deus. O passo não precisa ser grande, precisa ser real. Permita que Deus use pessoas na sua cura. Às vezes Ele manda um anjo com pão e água, como fez com Elias. Às vezes esse anjo tem rosto humano. Terapia não é falta de fé. Receber ajuda é também um ato de humildade diante de Deus. Volte à palavra para encontrar presença, não só respostas. Nos dias que você não entende nada, abra
os salmos, leia a dor de Davi, o grito de Jó, e saiba, você não é o primeiro a estar aqui. E eles saíram, e você também vai sair. Pois eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11.